Olá, crianças! Olha nós aí de novo, né? Agora a gente vai para nossa aula de história. O nosso assunto de hoje é sobre os indígenas, tá? Então, os indígenas, eles foram os primeiros habitantes do nosso Brasil. Quando o nosso Brasil foi descoberto, lá em 1500, pelo Pedro Álvares Cabral, já tinha habitantes no nosso Brasil. E esses habitantes eram os povos indígenas, que eram os nativos e ficaram conhecidos como os indígenas. E o povo indígena hoje, tem mais ou menos 280 povos indígenas no nosso Brasil. E esses povos indígenas, eles falam de 180, mais ou menos, a 190 tipos de línguas diferentes. E também tem os costumes diferentes. O povo indígena, ele tem um costume e tradições que nós também adquirimos na descoberta do Brasil. E alguns desses hábitos que os indígenas têm, eu vou falar para vocês aqui alguns. Tomar banho toda hora, eles têm esse hábito de tomar banho. Tomar banho de ervas, que é para purificar o corpo, tirar os maus espíritos, né, que eles falavam. Os homens, eles saem para caçar, para pescar. Eles mesmos fazem os seus materiais de caça, o seu arco e flecha, o seu punhal. Tudo é feito por eles, tá? As mulheres ficam nas aldeias cuidando das crianças, cuidando da comida, cuidando do vestimento deles ali. E as crianças, elas brincam também, igual vocês brincam hoje. Só que a brincadeira deles naquela época e hoje, né? Porque a gente pode falar que é naquela época, porque ainda existe o povo indígena. Eles têm umas brincadeiras que vão refletir para eles lá na fase adulta. Por exemplo, brincar de construir instrumentos. Um instrumento de pesca, um instrumento de caça, né? E isso vai fazer o quê? Lá no futuro, lá na fase adulta, eles vão usar esses instrumentos, ou seja, eles já vão saber fazer esses instrumentos. E eles também têm as danças, os costumes, lendas deles. Eles têm aquelas danças, essas pinturas no rosto. Então, os indígenas é um povo assim que tem uma cultura muito grande, tá? E um pouco dessa cultura foi passada para nós, tá? E assim, o triste hoje é ver que muitas dessas aldeias indígenas, elas são exploradas pelo homem, né? Pelo homem, assim, pelo explorador de terra, tá? Que vão lá para poder caçar animais que muitas das vezes acabam sendo os animais em extinção, vão lá cortar árvores para poder fazer materiais para construção. E com isso vão destruindo, desmatando aquele ambiente onde os indígenas vivem. Porque eles vivem num ambiente onde a natureza, né, gente? A natureza predomina. É tudo ali, a vida deles é voltada para a natureza, é tudo natural. Eles vivem da caça, que eles caçam lá para poder se alimentar. Eles plantam, então quer dizer, eles plantam o seu próprio alimento, eles caçam o seu próprio alimento. E não é só alimento, porque às vezes eles caçam e o couro do animal que eles caçam serve como roupa para eles, né? Vai ser transformado numa roupa, né? As plantas são feitas tintas que eles usam até mesmo para poder fazer aquelas pinturas no rosto. Então, o povo indígena é um povo de uma cultura muito rica. Vocês vão poder estar acompanhando aí no caderno de atividades alguns textos, né, que eu tenho aí para vocês estarem lendo, para vocês poderem estar aprofundando mais ainda sobre a vida dos indígenas. Espero que vocês tenham entendido, tá, a vida dos indígenas. A tia tá tentando passar bem assim, explicadinho para vocês, para que vocês não fiquem com dúvidas sobre a vida dos indígenas. Todos os conteúdos eu venho passando assim, bem claro para vocês, para que vocês possam se concentrar e entender na hora que vocês forem fazer a leitura. Façam uma leitura silenciosa, tá, meus amores? Para vocês entenderem melhor e lembrar do que a tia falou aqui na videoaula, tá? Se a tia estiver falando muito rápido, vocês mandam um ok lá pra tia Carla, fala, ó, professora, a tia nossa do terceiro ano tá falando muito depressa, tá? Aí a tia dá uma reduzida, vou dar uma olhada direitinho. Estamos aqui todos com um único propósito, de chegar até a casa